Capítulo 8. Um sonho que se apaga. Encerrado o expediente e amarrados os remos, tirava as roupas molhadas, me enxugava e, ainda pelado, entrava para vestir roupas secas. Hora do jantar. Os dias estavam curtos ainda, e mal terminava de comer, acendia a velinha do Hermann. Depois, deitado de lado, apoiado sobre a caixa do rádio, a cabeça contra o teto e os ombros encaixados no canto, preenchia o diário. Era a parte mais gostosa do dia. Exausto depois de um bom trabalho, passava então horas seguidas nessa posição, namorando a carta náutica do Atlântico Sul, medindo distâncias, traçando objetivos e fazendo planos. Até os últimos dias antes da tempestade dos 7 dias, eu ainda marcava minhas posições nas cartas sul-africanas da região costeira da Namíbia. Agora estava trabalhando diretamente sobre a Carta Geral do Atlântico Sul. E se na prática isso não significava nada, na minha cabeça essa mudança de cartas representava um fenomenal progresso. Com o auxílio da calculadora, eu digitava as retas de altura e plotava sua intersecção diretamente sobre a grande carta. Maravilhado com a extensão branca do Atlântico representado num papel à minha frente e orgulhoso do zigue-zague que ia traçando dia a dia, ponto após ponto em direção ao meu objetivo, fechava os olhos e, sonhando acordado, imaginava o dia em que a cobrinha de pontos na carta alcançaria a dobra central. A carta era muito grande e estava dobrada ao meio, e seguiria do outro lado, de ponto em ponto, em direção aos contornos do Brasil. Durante o dia, enquanto remava, notei a presença de uns peixes que há algum tempo me acompanhavam. Eram dourados e, prestando muita atenção, percebi serem os mesmos de alguns dias atrás. Curiosa companhia! Pude mesmo identificar um, de coloração menos intensa, que batizei de Alcebíades, em homenagem a um morcego que residia no sótão de casa em Paraty, e que após muitas tentativas frustradas de expulsão, resolvi adotar como amigo. Parei de remar e eles começaram a dar voltas em torno do barco. Por que me seguiriam? O tempo bom e o mar tranquilo eram uma oportuna ocasião para se fazer uma inspeção no fundo. Com certeza, o limo deveria estar atraindo os dourados, e após um mês já era tempo de uma limpeza geral. Não me agradava muito a ideia de entrar na água, não só pela lembrança de tantas barbatanas suspeitas, mas também porque fazia frio. Aproveitando o intervalo do almoço, vesti pela primeira vez a roupa de borracha. Deliciosa sensação! O calor da roupa me trouxe coragem e, munido de máscara, pés de pato e escova, pulei na água amarrado a um cabo. Por baixo da água, um impressionante cenário. 5 ou 6 dourados, sempre a uma pequena, mas prudente distância, e junto do leme, um bando de minúsculos pilotos, fielmente acompanhando o barco. Senti-me tão importante quanto um velho tubarão, sempre cercado por seu séquito desses pequenos e listrados peixinhos. Que lindo e diferente universo, isolado por uma superfície que eu só conhecia de um lado. Um outro mundo que coexistia com o meu lá em cima. Um eterno e transparente silêncio onde as tempestades só se manifestavam decorando a superfície de um rendilhado branco de espuma. E nada além disso. Que impressionante visibilidade! Os raios solares penetrando até o infinito no mar e os novos dourados que podia ver a grande distância. O casco estava coberto de um limo que saiu sem muita dificuldade. Mas mergulhando por baixo, percebi que em certos lugares os raspões provocados pelos tubarões haviam removido parte da tinta, e ali começavam a formar-se pequenos crustáceos que a escova não conseguia remover. Era início de grandes problemas com a tinta. De modo geral, as tintas de fundo são feitas à base de cobre e, por essa razão, apresentam cor vermelho alaranjada. Após estudar de modo atento perto de 40 relatos de acidentes com veleiros, em que mais da metade foi provocada por colisão com baleias, e ao tomar conhecimento de um estudo sobre atração e repulsão de cetáceos em relação à cor, que não recomendava cores como vermelho no fundo das embarcações, pois poderiam atrair esses enormes mamíferos,
optei por uma tinta especial de cor verde. Não depositava muita fé nesse estudo, mas sabia que o problema com baleias não existe porque sejam agressivas, mas porque, sendo excessivamente dóceis e curiosas, costumam aproximar-se de veleiros ou embarcações que, sem motor ou outra fonte de vibração, não as espantam. E o carinho de um animal que ultrapassa 40 toneladas e mais de 15 metros, às vezes pode ser trágico para um barquinho com menos de 6 metros. Ao tentar remover os crustáceos do fundo, percebi que havia cometido uma asneira. Em vez de passar várias demãos como pensava, atendi ao desastrado conselho do estaleiro que fizera a pintura e aplicava somente uma. A tinta não tinha boa aderência ao casco e soltava-se com facilidade. Dentro da água, lembrei-me da surra de perguntas que me faziam antes de partir, em especial de uma, feita por um amigo argentino, da Control, em São Paulo, onde foi feita a instalação elétrica e mecânica. Os funcionários da fábrica, na hora do almoço, em volta do barco, e ele me metralhando com sucessivas rajadas de perguntas. E se a água acabar? Eu aciono o destilador solar, respondi. E se a bateria falhar? Eu tenho os painéis solares e as baterias de emergência. E se o barco capotar? Eu uso o sistema de lastros líquidos. E se uma baleia atacar? Eu pinto o fundo de verde. E se for uma baleia daltônica? Perdi a paciência e saí correndo atrás do meu inquisidor. Mas ele tinha toda a razão. Se uma baleia se aproximasse durante a noite, de nada adiantariam os coloridos estudos sobre a atração de cetáceos no fundo escuro do mar. Estava há 1h30 dentro d'água e concluí que seria uma boa ideia encher o bote salva-vidas individual que estava no compartimento de mantimentos na proa. Mas para colocá-lo na água e não perdê-lo, precisava de um cabinho de amarração. Separei de um rolo com 60 metros de cabo de 6 milímetros, um pedaço, e joguei o restante na água, pensando que a ponta estivesse presa. Com a cabeça mergulhada, fiquei olhando aquela linda linha branca indo para o fundo para ver até onde podia avistá-la. Que surpresa quando vi a outra ponta do cabo descendo também. Indo devagar para o fundo, aquela serpente branca me hipnotizou. Olhava fascinado, através de uma água fantasticamente cristalina, 50 metros de precioso cabo despedindo-se para sempre, em direção à fossa abissal do Atlântico, e constatei que estava a 5 quilômetros de distância do fundo. Flutuando em tão grande profundidade, afastado do meu querido barquinho, pareceu impossível ter chegado até ali, naquela minúscula casquinha que balançava solitária, desabitada, em pleno oceano. Senti um profundo arrepio e subi imediatamente a bordo. Voltei aos remos, pensativo e sem almoçar. E por acaso, descobri que era muito mais confortável remar com a roupa de borracha do que vestindo calça, blusa e complicados casacos. A partir desse dia, a roupa azul de borracha seria o uniforme oficial de trabalho. Não mais me incomodaria com os imprevisíveis banhos provocados por ondas mais afoitas. Um mês havia passado e eu me sentia uma eternidade no mar. O dia da partida parecia algo tão distante no passado como a data do meu nascimento. Estava profundamente bem, como se a vida tivesse sido sempre assim, alternando, dia após dia, paisagens violentas com cenas de calma, minutos de preocupação com momentos de muita alegria. Um exame na carta indicou que 1/4 da rota estava cumprido. Nada mal para um começo tão difícil. Nesse ritmo, completaria a viagem em 120 dias, o que não era muito além da previsão inicial de 109. Suprimentos e material havia para se alcançar esse objetivo. Sobretudo, havia uma crescente disposição. A cada semana que passava, eu conseguia melhorar o rendimento, e isso era muito animador. A média de avanço, que no início não ultrapassava 25 milhas por dia, alcançava agora 29. E se conseguisse passar de 34, estaria baixando o tempo previsto de travessia. O balanço de provisões era bastante favorável. Em um mês, consumi 42 litros de água, de um total de 275 que levava em 5 tanques de borracha. Apenas 4 latas de gás do estoque, de 32, e 31 cardápios.
Restando ainda suprimentos para 4 meses, não havia necessidade de nenhum racionamento. O consumo de água no início era o que mais me preocupava. Eu previa uma média diária de 2,5 litros. Na realidade, estava bem abaixo disso, tendo consumido até então 1,4 litro por dia. Levava comigo 3 destiladores solares e um dessalinizador químico, mas sabia que agora não teria que usá-los e tampouco racionar a água doce. Bastava ter cuidado, dando baixa de cada litro que saísse dos tanques. E isso eu fazia anotando na parede, ao lado da bomba, sempre que enchia uma medida plástica de 1 litro com tampa. Era dali que eu bebia ou retirava a água para o preparo de sucos doces ou leite. O pequeno fogareiro cor de laranja me surpreendeu também com sua eficiência. Gastando uma carga de gás por semana, eu ainda poderia cozinhar por 6 meses, talvez até abrir um restaurante especializado em desidratados e frutos do mar. Parece incrível, mas eu preparava o arroz em 1 minuto e meio, e mais meio para gratiná-lo com queijo parmesão. O feijão pedia 4 minutos, o tutu mineira 6, a polenta 5, e um purê de batatas apenas 30 segundos. As saladas diversas e os risotos tornaram-se minha especialidade, e eu gastava mais tempo temperando ou preparando para servir do que necessariamente cozinhando. O vento contrário aumentou muito durante a tarde e não consegui mais avançar. Melhor soltar a grande âncora de mar, pensei. Tirei a tarde para uma organização completa do barco. Engraxei as forquetas onde vão apoiados os remos, os trilhos e o carrinho. Instalei cabos novos nas birutas sobressalentes e fiz uma operação limpeza na bodega 5. Tive de esgotar a água, enxugar, trocar as borrachas de vedação da tampa e arrumar tudo. Muitos objetos sem uso não resistiram à febre de ordem e foram parar no mar. O barco continuava pesado e era preciso aliviá-lo. Mesmo alguns livros que ainda não abrira foram sacrificados. Testei os fumígenos de socorro e nenhum funcionou, embora estivessem secos e dentro do prazo de validade. Foram também para o fundo. O lança-paraquedas de emergência mostrou-se impecável, apenas exigindo cuidados para que não escorregasse das mãos. Limpando o espelho de sinalização, descobri que estava barbudo. Uma providência deveria ser tomada. Com o barco em ordem e brilhando de limpeza, não havia sentido em continuar mal encarado daquele jeito. Fiz a barba e cabelo, tomei banho e, aproveitando o clima, vesti roupa nova. O dia cinzento e o vento contrário me empurrando para trás não eram motivos de alegria. No entanto, o fato de estar bem vestido, de banho tomado, com uma aparência decente, trouxe grande animação a bordo. Às 17h22.10 GMT, o limbo inferior do sol tocou o horizonte. Parece que quanto mais feio fosse o dia, mais lindo se fazia o pôr do sol. Sem tirar os olhos da última lasca de sol, já quase às 5h30 da tarde, que desaparecia entre pesadas nuvens e delicados raios de luz, decidi solenemente hastear a bandeira do Brasil na antena de VHF. Brilhante ideia, que não só elevou o sentimento patriótico a bordo, como muito me ajudaria, ao remar, como indicador de vento para manter sempre o mesmo ângulo em direção às ondas e poder assim tirar os olhos da bússola. De madrugada, remando no escuro, bastaria manter a bandeira tremulando numa direção favorável, e não mais teria que largar os remos para cada 30 minutos acionar a infalível lanterninha de magneto e checar na bússola a direção a seguir. 12 de julho, primeiras chuvas. Estranhamente, não consegui me molhar. A manhã inteira, blocos isolados de chuva passavam com o vento, às vezes a poucos metros do barco. Podia ouvir o delicioso barulho da chuva caindo na água, até mesmo sentir alguns respingos, mas me molhar? Nada! Havia pelo menos meia dúzia de pequenas chuvas ao meu redor. Instintivamente senti sede, a sede de quem vê água e não a alcança. Ridícula sensação! E ali, nu, pronto para um sonhado banho de água doce, com mangueiras e um sofisticado esquema para recolher e armazenar o abundante líquido que caía do céu, e nem uma gota. Não estava tão interessado em água para beber e nem no banho em si. Já me habituara perfeitamente aos banhos de água salgada.
mas sentia uma falta tremenda de um sabonete comum e muita espuma. Ainda que usando sabonetes especiais, com a água do mar estaria privado desse prazer. Por entre nuvens que passavam baixo e às vezes escapava o sol, e ágil com o sextante, capturei algumas retas de altura. Ao meio-dia, num lance de sorte, novamente saiu o sol e consegui, com a altura meridiana, a posição. Trágico resultado! Apesar de com todo esforço ter cumprido meu trabalho, mesmo soltando durante a noite a grande âncora de mar, eu havia voltado para trás. Perdi tudo o que ganhei no dia anterior e mais 5 milhas em direção à África. Após o jantar, 5 sobremesas diferentes não foram suficientes para me consolar. Fui dormir morto de raiva. 3 dias se passaram sem que conseguisse calcular a posição. Mas tão decidido estava a não passar novamente pela vergonha de voltar para trás que dobrei o ritmo do trabalho, fazendo mesmo algumas horas extras não remuneradas. Nos intervalos, em vez de ligar o rádio para pescar algumas notícias, apanhava a caixinha de ferramentas e freneticamente procurava melhor regulagem para o barco. Aumentei o braço de alavanca dos remos, levantei a altura das forquetas, mudei o ângulo de inclinação das pás e graxa no carrinho e firme na pegada, como dizia o nosso técnico de remo, o Sr. Arlindo. A almofadinha trabalhava incessantemente na sua nobre missão de amortecer meu sofrimento, e os calos nos dedos voltaram a se transformar em bolhas. Mas o esforço trouxe recompensas. Em 16 de julho, quebrei meu recorde de rendimento. 42 milhas em 24 horas. E não só isso, consegui um excelente rumo de 280 graus verdadeiros, exatamente a direção de Santa Helena. Seria muito difícil avistar a ilha, pois os ventos predominantes de sul me forçariam a passar bem ao norte. Para conseguir esses 280 graus, eu havia remado por dias seguidos, sempre com a proa em 250, 260 graus, muitas vezes de lado para as ondas, e o vento em posição desconfortável e me molhando a todo instante. Mas não custava nada tentar. Seria maravilhoso avistar terra novamente. Uma nova inspeção no casco, tateando com as mãos e sem entrar na água, foi reveladora. Os crustáceos continuavam crescendo nos lugares onde a tinta saíra, o que significava que em breve deveria criar coragem e mergulhar. Mas o tempo frio e uma suspeita barbatana me facilitaram a decisão. Ainda não. 17 de julho, dia de rádio. Comecei a remar mais cedo para terminar o dia antes do horário do QSO. O almoço foi encurtado em 20 minutos. Às 15h30 bati o cartão após quase 10 horas de trabalho. E às 16 horas estava pontualmente na frequência combinada. Consegui o primeiro contato com o Gerd, que mandou lembranças do capitão Risse, da Helena e de todos os amigos de Lüderitz. Contei a ele, em inglês, o problema que mais me preocupava então, os crustáceos crescendo no fundo e a necessidade de mergulhar para fazer uma limpeza.